Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos do Gastroped Talks, como vocês sabem, eu sou a Natasha Sandi e eu vou apresentar um dos dois guidelines que a gente escolheu para discutir o tema distúrbios do eixo intestino-cérebro. Então a gente vai falar sobre distúrbios de dor abdominal relacionadas à interação intestino-cérebro. Essa nomenclatura, Abdominal Pain Related Disorders of the Gut-Brain Interaction, é a nova nomenclatura que aparece aí nos diferentes documentos. Esse guideline especificamente, é publicado agora em março de 2025, visa discutir as recomendações de tratamento, não de diagnóstico. De diagnóstico vem, por enquanto, ainda do Roma 4, aguardamos o Roma 5, da síndrome do intestino irritável e da dor abdominal funcional não especificada de outra forma em crianças de 4 a 18 anos, então no subgrupo específico das crianças maiores e adolescentes. Bom, qual que é a importância desse tema? A primeira importância é que os distúrbios de dor abdominal funcional, em conjunto, eles são bastante comuns nessa população dos 4 aos 18 anos, tendo uma prevalência estimada de 13,5%. E, além de frequentes, apesar de benignos, eles geram um impacto bastante significativo na qualidade de vida como resultado da dor crônica e também pela associação com comorbidades como distúrbios do humor. Lá no Roma 4, a gente define 4 desses subtipos de distúrbio de dor abdominal relacionados à interação intestino-cérebro, que são a síndrome do intestino irritável, a dor abdominal funcional não especificada, a migrânia ou enxaqueca abdominal e a dispepsia funcional. Desses 4, nós sabemos que a dor abdominal não especificada e a síndrome do intestino irritável são as que mais se parecem entre si. Então, tem uma sobreposição tanto de etiopatogenia como também de apresentação. E a gente acaba muitas vezes abordando clinicamente essas duas entidades de forma semelhante. E a gente vai ver que nos estudos também, muitas vezes, as duas coisas acabam sendo estudadas juntos no contexto de pesquisa. Esse guideline, gente, eu recomendo a todos a leitura, porque além das recomendações em si, a metodologia vem muito bem explicada nesse documento. Inclusive, em outra iniciativa que eu faço parte, a gente elegeu esse documento para discutir essa metodologia. Então, a gente tem o sistema GRADE, que é bem famoso, bem tradicional, Grading of Recommendations, Assessment, Development e Evaluation, que aparece na maior parte dos guidelines da ESPGHAN e da NASPGHAN, que vem para avaliar, então, a qualidade da evidência e a força das recomendações, que, como a gente bem sabe, são conceitos distintos. Ainda em relação à metodologia, nesse estudo, eles já não planejavam abordar a dispepsia funcional, porque consideram que teria uma apresentação e etiopatogenia bastante distinta, mas tinham inicialmente a intenção de ter colocado a migrânia abdominal junto e acabou não sendo incluída devido a um baixo número de estudos. Os desfechos eram bem definidos e eram desfechos previamente publicados, o que é bem interessante, porque assim a gente sabe que não tem o viés da opinião dos autores do documento. Além disso, não era só que a gente já sabia o que seria o desfecho, mas quais seriam os limiares para esses desfechos. Eles foram definidos antes da análise. O que eu quero dizer com isso? O limiar para dizer que uma melhora foi pequena, moderada ou importante.
fizeram uma estratégia de busca ampla e bem estruturada, que está toda apresentada no documento e no seu material suplementar, e incluíram somente ensaios clínicos randomizados, o que é um cenário, eu diria que bastante raro no universo da pediatria, mas que é a melhor forma de avaliar intervenções. Então, um guideline que se propõe a discutir tratamento, isso é excelente. E também avaliaram riscos de viés com a tradicional ferramenta da Cochrane, que muitos conhecem. Muito brevemente aí em relação à terminologia. Então, eles reforçam que as palavras importam, né? Que quando eles estão falando de força da recomendação, e vale lembrar o que é força da recomendação, é quão firmemente os especialistas, né, os autores desse documento, sugerem que essa intervenção ou essa conduta seja realizada para a maior parte dos seus pacientes, ou não seja, né, se a recomendação for contra. Então, uma recomendação forte a favor, a terminologia é recomendado, numa recomendação condicional, né, que provavelmente beneficia, o palavreado é sugestão, sugere. Da recomendação condicional contra é não sugere, porque aí os malefícios daquela intervenção podem superar os benefícios, a palavra-chave é podem. E a recomendação forte contra é não recomenda, porque, né, na opinião dos especialistas, baseada na revisão das evidências, você vai fazer mal para o seu paciente se você realizar essa intervenção. O grau de certeza, né, da recomendação GRADE expressa o quanto a gente pode confiar, né, que o efeito que está sendo demonstrado, ele de fato representa o efeito real da intervenção na população geral. Então, o grau de evidência pode ser alto, e aí a terminologia é definitivamente moderado, provavelmente, ou baixo, né, talvez. E quando é muito baixo, na verdade, eles dizem que não está clara se aquela intervenção, né, seria recomendada ou não, porque não foi possível chegar a uma conclusão. E nesse slide que eu coloco a tabela 1 do artigo, eu apenas ilustro aquela questão dos limiares que eles colocaram dos desfechos. Então, eu vou pegar como exemplo, não vou ler todos, claro, mas vou pegar como exemplo, quando eles falaram de intensidade da dor, eles chamaram de um efeito pequeno se a intensidade variou 0,7 na escala de 0 a 10, um efeito moderado se variou 1,5 e um efeito importante, grande, se variou 2,6. E na figura do artigo, eles trazem exatamente como todas as recomendações, ou a maior parte delas, né, se houver evidência suficiente, serão apresentadas, o que é bem interessante. Então, no topo vai um resumo da recomendação, né, com a força da recomendação e o grau de evidência, além do tamanho do efeito, baseado nas coisas que eu acabei de falar para vocês. Aí eles têm uma apresentação de diferentes conclusões de evidência, porque, por exemplo, para cada recomendação, eles discutem se aquela intervenção ela pode levar a mais sucesso de tratamento, se reduz a intensidade da dor e se reduz a frequência da dor, com cada um daqueles aspectos sendo nomeado. E uma das coisas diferentes que eu nunca tinha visto antes, vi pela primeira vez nesse guideline, é o que eles chamam de Cato's Plot, que são as carinhas, uma escala visual. Esse gráfico dos rostos coloridos, ele quer, na verdade, mostrar visualmente o sucesso de tratamento baseado na diferença de risco absoluto, né, entre o grupo controle e o grupo intervenção. Então, são 10 carinhas, cada carinha representa um benefício adicional de 10% para o grupo que recebeu aquele tratamento. Então, nesse caso, a gente está falando de CBT, né, que é Cognitive Behavioral Therapy, então não confundir com CBD, que é outra coisa. Então, a terapia cognitivo-comportamental. As carinhas cinzas, que aqui são 2,5, representam uma taxa de sucesso no grupo controle, que nesse caso seria 25%. 25% dos pacientes
melhoraram com tratamento padrão. As carinhas verdes representam, então, a taxa de sucesso com a intervenção. 2,5 carinhas verdes, né, dizendo que houve 25% de benefício adicional com a terapia cognitivo-comportamental. E as 5 carinhas vermelhas representam 50% dos pacientes que não melhoraram com nenhum dos dois tratamentos. Isso dá uma coisa bastante visual para a gente, ajuda a gente a entender realmente o efeito daquela intervenção em relação à taxa de sucesso do tratamento. Né? Então, aqui vocês veem que eles colocam, né, uma recomendação condicional com baixo grau de evidência, o que condiz com essas carinhas que a gente está vendo nesse exemplo. E é um documento super denso, então eu decidi apresentar todas as recomendações de uma vez. A gente separa as recomendações que são feitas para as duas entidades, então, para a síndrome do intestino irritável e dor abdominal funcional não especificada, e algumas que são específicas somente da síndrome do intestino irritável. Então, primeiro falando de todas. O primeiro ponto é que só são 2 recomendações fortes. Então, os especialistas têm, né, um alto grau de certeza de 2 recomendações, que são recomendar hipnoterapia, né, vulgo hipnose. Essa está recomendada, fortemente recomendada, com grau de evidência moderado. E a recomendação da terapia cognitivo-comportamental, fortemente recomendada, com baixo grau de evidência. E quem não está acostumado pode estar pensando, meu Deus, hipnoterapia, como que isso funciona? Então, a ideia é induzir um estado de relaxamento e foco que torna o paciente bem receptivo às sugestões terapêuticas. Acho que uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é, 1, a nossa falta de hábito, e 2, a falta de profissionais bem treinados para a gente realizar o encaminhamento desses pacientes. Mas ela pode ser conduzida por um terapeuta ou também pode ser realizada de forma remota. E os europeus têm tido cada vez mais entusiasmo com isso, né? E mesmo têm feito isso de formas remotas, virtuais e disponíveis, né, para grandes grupos de pacientes. Todas as outras recomendações, aí eu vou começar falando das favoráveis, né, são condicionais. Então, o que está sugerido? O que pode ser sugerido? A estimulação percutânea de nervo periférico, e na verdade aqui é nervo auricular, né? Tem somente um estudo. O uso de probióticos, né, multicepa e simbióticos, multicepa com prebiótico, também pode ser sugerido, depois eu vou falar sobre o que foi estudado, né, e quais são. O uso das cápsulas de óleo de hortelã-pimenta também está sugerido. Amitriptilina, domperidona e ciproheptadina. Essas são as recomendações condicionais. A estimulação elétrica percutânea do nervo auricular é a única que tem grau moderado de evidência. Todas as demais que eu falei, grau baixo de evidência. O que não está sugerido? O que eles sugerem não fazer, né? Uma sugestão contra. Buspirona, mebevirina, drotaverina, citalopram e yoga. Acho que dessa lista tem alguns que não são muito habituais pra gente. Então, a buspirona, ela é uma agonista parcial de receptor serotoninérgico. Mebevirina e drotaverina são antiespasmódicos. O citalopram a gente conhece bem, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E yoga, obviamente, a gente conhece. Todas essas recomendações contra são condicionais com baixo grau de evidência. E, finalmente, a gente tem as recomendações que são específicas para a síndrome do intestino irritável, e essas são ambas condicionais e com grau moderado de evidência, que seriam a possibilidade de uso de fibras dietéticas solúveis e do Lactobacillus rhamnosus GG. Mas já a gente fala um pouquinho mais dessas recomendações. Bom, uma das coisas bem interessantes que está disponível no documento é um resumo executivo das melhores práticas. Eles colocam todos lá, eu acabei numerando eles de 1 a 10, porque achei bem interessante, uma forma bem objetiva de entregar a informação.
Primeiro ponto é sobre educação. Educação é fundamental desde o início, é muito importante para a elucidação do diagnóstico. A gente precisa ter uma postura de fazer um diagnóstico positivo, né, esclarecer a fisiopatologia da doença para os pais, né, exatamente explicando essa interação entre o cérebro e o intestino. Reconhecer e explicar que podem ter gatilhos e discutir opções terapêuticas, então trabalhar com decisão compartilhada. Segundo ponto importante é que dietas não são inofensivas. Então, muitas vezes elas acabam sendo consideradas uma abordagem inicial segura, famílias se sentem motivadas, buscam muito gatilhos dietéticos, mas elas exigem um alto grau de adesão e eu adorei a forma como eles escrevem no documento. Eles colocam que as dietas restritivas põem uma expectativa irrealista e desproporcional sobre a criança e muitas vezes podem ser inadequadas do ponto de vista nutricional. Precisam ser prescritas com critério como qualquer outra intervenção ativa e a gente tem que ter atenção para o risco de distúrbio alimentar pediátrico. Em relação aos probióticos e simbióticos, eu já citei que o Google emitiu recomendações específicas via sistema Goethe e já a gente vai falar direitinho da questão das cepas. Mas eles ressaltam que a maioria dos produtos disponíveis ainda carece de evidência suficiente em nível cepa específico para fazer uma recomendação formal, que como a gente vai dizer adiante, eles meio que acabam agrupando probióticos de múltiplas cepas. Seguindo, falando dos analgésicos de venda livre, que os gringos chamam de OTC, over the counter, né, aquilo que é vendido sem prescrição. Então eles reconhecem que existe esse uso com frequência, mas nos lembram que temos que ter muita atenção em relação à dose e à duração do uso. Outros classes de analgésicos alternativos, né, por exemplo, aquelas questões de moduladores de dor, como gabapentina, por exemplo, não devem ser utilizadas sem orientação de um especialista que tenha experiência, né, em cuidar dessa condição dos distúrbios abdominais relacionados à interação intestino-cérebro e seriam, na verdade, utilizados nos casos refratários. Seguindo, em relação aos antiespasmódicos anticolinérgicos, né, a famosa Buscopan, são de uso comum, mas não há evidências robustas que apoiem ou refutem a sua eficácia. Fica naquele grau de evidência muito baixo que não dá para se posicionar. A loperamida, ela é sugerida, né, como uma consideração especificamente no subgrupo de síndrome do intestino irritável com diarreia, assim como os sequestrantes de ácidos virais, famosa colestiramina. Em relação a cannabis e canabidiol, eu ainda brinquei, não confundam CBT com CBD, né? Então, cannabis e canabidiol, o uso é desaconselhado. Então, o grupo faz uma sugestão contra o uso. E em relação a intervenções cirúrgicas, uma forte recomendação contra, seja para investigação, seja para o manejo desses distúrbios. Então, baseado em diversas coisas que eu já comentei até agora, nós temos duas figuras que resumem esse primeiro tratamento da síndrome do intestino irritável e a próxima que eu vou mostrar para vocês, bastante semelhante, mas com algumas diferenças, da dor abdominal funcional não especificada. E o que eles colocam aqui, né? Na primeira caixa do que eles chamam de algoritmo, mas não é bem um algoritmo, é uma sugestão de fluxo aí de tratamento, as terapias que têm um nível moderado de evidência em verde, que são hipnoterapia, as fibras, a suplementação, né, com fibras dietéticas solúveis, lembrando que essa é só para síndrome do intestino irritável, e o Lactobacillus rhamnosus GG também, né, para essa condição. Com nível baixo de evidência, terapia cognitivo-comportamental, as cápsulas de óleo de hortelã-pimenta, ciprofloxacina, domperidona com um asterisco e os probióticos de múltiplas cepas e probióticos de múltipla cepa com simbiótico. Por que a domperidona tem um asterisco? Esse asterisco se repete quando a gente fala de síndrome do intestino irritável e também da dor abdominal funcional não especificada, porque eles colocam uma observação de que nenhum dos autores do guideline tem experiência, né, com o uso desse medicamento para esse fim. Na síndrome do intestino irritável, especificamente, é colocada também a possibilidade de laxativo, se predomina a constipação, e da loperamida ou colestiramina, se predomina a diarreia. Em segunda instância, com moderado nível de evidência, teria a neuroestimulação auricular e a amitriptilina. A iociamina e a diciclomina, que são antimuscarínicos, elas ficam ali como uma consideração adicional, né, mas não uma recomendação propriamente dita. E dentro desse cenário, ele recomenda que seja, então, explicadas as terapias para a família e, né, praticada uma decisão compartilhada. De uma forma muito semelhante, a gente tem o de dor abdominal funcional não especificada, que com moderado nível de evidência, só a hipnoterapia. Então, aqui não tem Lactobacillus rhamnosus GG e não tem suplementação com fibra, né, dietética. E as terapias do nível de evidência baixo são as mesmas.
né? Não vou me repetir. E, de novo, eles colocam a questão de não terem experiência com a domperidona. Aqui tem menos opções, de certa forma, porque a gente não tem, né, com nível de evidência moderado, aquela recomendação condicional de poder usar o Raminoso GG ou a fibra, e não tem as outras coisas que a gente faz quando predomina constipação e diarreia, no caso da síndrome do intestino irritável. Vou falar muito brevemente sobre algumas modalidades de tratamento. Então, a hipnoterapia, a hipnose, ela é explicada de várias formas, incluindo a imaginação guiada. Tem 8 estudos, ensaios clínicos randomizados, que foram incluídos, né, para apoiar essa recomendação a respeito da hipnoterapia. A certeza geral dos desfechos, né, de eficácia foi moderada, e aí o principal, né, viés é a ausência de cegamento, porque não tem como cegar se uma pessoa está recebendo ou não hipnoterapia. E é interessante notar que não há evidência de superioridade se as intervenções eram presenciais ou remotas. Inclusive, tem um grupo da Europa que está trabalhando com vídeos do YouTube, ou se as modalidades eram dirigidas ao intestino propriamente dito ou inespecíficas. A terapia cognitivo-comportamental, ela ganha uma forte recomendação, né? Apesar de uma certeza geral dos desfechos da sua eficácia ser baixa, porque ela é a mais estudada, 19 estudos incluídos. Além disso, né, tem uma questão de segurança na terapia cognitivo-comportamental e, de certa forma, também uma maior disponibilidade. O que deixou o grau de certeza baixo foram principalmente questões relacionadas à imprecisão, risco de viés e uma heterogeneidade moderada entre os diferentes estudos. Mas, como eu disse, vem uma recomendação forte a favor, porque há mais estudado, o benefício foi consistente, mesmo ponderando essas limitações metodológicas. E acho que o pessoal estava mais curioso a questão dos probióticos. Então, eu coloquei até, né, aqui nos slides para quem está acompanhando e vendo exatamente como está a recomendação. Então, probióticos, entre parênteses, múltiplas cepas de probióticos, né, os probióticos combinados, e os simbióticos de múltiplas cepas com prebióticos podem ser sugeridos. Então, é uma recomendação condicional, né, com grau de certeza baixo. E, além disso, o efeito dos probióticos é um efeito pequeno. Então, não adianta depositar super esperanças nessa terapia e achar que é o que vai mudar o jogo. E o Lactobacillus rhamnosus GG especificamente está sugerido, né, para a síndrome do intestino irritável. Essa também é uma recomendação condicional, mas um grau de certeza aí um pouquinho maior, né, uma evidência moderada, ainda um efeito pequeno. E aí todo mundo deve estar se perguntando, mas quais cepas, Natasha, né? Então, que foram estudados, estão listados no guide, né? Bacillus coagulans, Bacillus lactis, Lactobacillus rhamnosus, desses combinados, né, que ele falou que é o combinado com pré, tinha vários tipos de lactobacilos, além de um bifidobacterium, junto com FOS. Outros combinados com pré-bióticos poderiam ter inulina ou FOS. E é interessante notar que tem um estudo, um ensaio clínico randomizado, que nem especificou qual era a cepa que foi utilizada. Então, na análise, eles fazem a análise dessas coisas combinadas, né, o pooled. Então, probiótico e simbióticos todos juntos, avaliados, e aí vem um nível de certeza muito baixo. Os probióticos todos avaliados como um conjunto de probióticos, porque não tinha estudo suficiente sobre cada cepa para permitir uma análise de cada cepa, né, uma análise cepa específica, também com nível de evidência baixo a muito baixo. E observem que os efeitos também são pequenos, triviais. Os simbióticos, agrupados também como os simbióticos, não é um tipo de simbiótico especificamente, com grau de certeza muito baixo, e também um efeito pequeno, um efeito trivial. E, finalmente, aquilo que aparece um pouquinho melhor, né, os simbióticos com múltiplas cepas, especificamente, com grau de evidência baixo para sucesso do tratamento e para redução da intensidade, mas moderado quando a gente pensa em redução da frequência da dor. E o Lactobacillus rhamnosus GG
para a síndrome do intestino irritável, né, um grau de certeza baixo em relação ao sucesso do tratamento, moderado em relação à intensidade da dor e alto para a redução da frequência da dor. Então, quando prescrever, é fundamental explicar para os pais que não é que vai acabar com a dor, né? A gente espera que reduza, sim, relativamente bastante a frequência da dor, né? E pode também reduzir a intensidade da dor. E vale notar que a recomendação de probióticos deste documento, né, desse documento novo, ela é diferente da recomendação anterior que a gente tinha de dor abdominal funcional, porque a recomendação, né, do grupo de estudo de microbiota da ESPGHAN colocava que a gente podia recomendar o Reuterin DSM 17938 para redução da intensidade da dor nas crianças que tinham dor abdominal funcional não especificada. Mas em relação à síndrome do intestino irritável, a recomendação é a mesma que a gente já conhecia do Lactobacillus rhamnosus GG para a síndrome do intestino irritável. E, finalmente, tem uma série de terapias que eles listam que não são sugeridas, então é uma recomendação condicional de não fazer, que incluem acupuntura, osteopatia, biofeedback, dieta com baixos FODMAPs, dieta com limitação de frutano ou restrição de frutose, imunoglobulina, antibióticos, a trimebutina, que é um modulador da motilidade intestinal, melatonina, né? E também tem duas intervenções que até foram avaliadas em ensaios clínicos randomizados, mas que os autores decidiram não colocar, né, porque eles consideraram completamente fora do escopo, que foi vitamina D e dieta sem glúten. Então, bem resumidamente, hipnoterapia, 8 estudos, uma melhora superior à do controle, segura, né, e por isso também uma recomendação forte, mesmo fora do ambiente de pesquisa, lembrando que nenhuma forma de entrega foi superior. Terapia cognitivo-comportamental, recomendação forte, uma certeza baixa, 19 ensaios clínicos randomizados. Então, um sucesso também melhor do que o tratamento padrão, e online também tão eficaz quanto o presencial, também considerado uma terapia bastante segura. A estimulação elétrica auricular ficou com uma recomendação condicional de certeza moderada, com a inclusão de um ensaio clínico randomizado bem feito, considerado eficaz, mas de alto custo e disponibilidade limitada. Os probióticos, multicepas e os simbióticos, recomendação condicional, certeza baixa, incapacidade de fazer recomendações cepa específicas, exceto Rhamnosus GG para a síndrome do intestino irritável, né? Efeito variáveis entre as cepas e não tem estudo suficiente de cada cepa para fazer outras recomendações. O óleo de hortelã-pimenta, mas aí precisa lembrar que é a cápsula com revestimento entérico, então não é o óleo líquido, de certa forma. Uma recomendação condicional, certeza baixa, 2 estudos, ele é considerado uma terapia bem segura. Os norte-americanos têm até que bastante experiência com essa terapia. A amitriptilina com uma recomendação condicional de certeza baixa, então eles colocam que pode ser utilizada. 3 estudos, tem um pequeno efeito sobre dor, mas eles recomendam que seja um uso restrito a especialistas e monitorar efeitos adversos e QT corrigido, realizar então um eletrocardiograma antes de escolher essa terapia. Domperidona, recomendação condicional, certeza baixa, 2 estudos, seria eficaz, né, pelos estudos em dor abdominal funcional, mas não em síndrome do intestino irritável. Os autores do consenso dizem não ter experiência. Ciproheptadina tem um estudo, uma recomendação condicional, certeza baixa, e eles colocam a observação de preocupações com efeitos colaterais. E finalmente as fibras, né, os suplementos de fibra solúvel, que aí inclui psyllium, gomaguar, glucomanana, uma recomendação condicional para a síndrome do intestino irritável, com certeza moderada, 5 estudos e também terapias que são consideradas seguras e acessíveis. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar desse novo guideline de recomendações de tratamento da síndrome do intestino irritável e dor abdominal funcional não especificada.
Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.